primeiro lugar, muito obrigado, especificamente à CT por nos ter convidado para participar neste evento, o qual é com muito prazer que aqui estamos hoje. Antes de entrar na apresentação propriamente dita, eu queria recordar que, efetivamente, hoje já tivemos aqui apresentações da ACT, do CATIM, do ISQ, da ASAI, e me desculpem se falhei alguma, e uns estão para inspecionar, outros estão para legislar, outros estão para verificar, outros estão para inspecionar, e depois, no fim desta linha toda, está o meu colega da ADIRA que falou há pouco, o meu colega da Bosch que falou há pouco, estamos nós, as empresas, que tentamos corresponder, respeitar as normas, respeitar a legislação e tentar manter as empresas a trabalhar, porque no final de contas temos produtos para fazer, temos empresas para manter a trabalhar. Obviamente que as normas, as legislações e as normalizações em muito nos ajudam, essencialmente à parte da segurança, mas temos efetivamente as empresas para gerir e, como dizia o meu colega há pouco, isto às vezes não é fácil. E não é fácil todos os dias manter o respeito por todas as normas, pela legislação e manter as empresas a funcionar. Vou passar para a apresentação e bom, a Manitowoc é uma empresa americana, cotada na Bolsa de Valores de Nova Iorque e que tem uma dispersão geográfica em todo o mundo. É uma empresa que foi montada em 1902 mais concretamente, tem áreas industriais cerca em todo o mundo e temos 2 áreas industriais em Portugal. A Manitowoc, dito assim, não diz muito a muitos dos que estão presentes. Se calhar, quando eu passar aqui ao tipo de produtos que nós fabricamos, se calhar já são mais familiares para alguns de vocês. Efetivamente, a Manitowoc é uma empresa americana que fabrica gruas, equipamentos de elevação. Aqui, e se calhar aqueles mais conhecidos, é a Potain, as famosas gruas torres de construção civil. É uma das nossas marcas, é a Grove, que são as gruas automóveis, e é a Manitowoc, que são as gruas de lança de aliçados. Basicamente são os equipamentos que temos aqui expostos, são aqueles equipamentos que nós fabricamos. Independentemente de sermos uma empresa americana, efetivamente temos uma dispersão geográfica em todo o mundo, o que faz com que efetivamente temos que respeitar normas e diretivas nos mais variados pontos do mundo, e quer do ponto de vista do fabrico, quer do ponto de vista da comercialização. Eu vou dividir a minha apresentação basicamente em duas fases. Uma que é parte do design e do projeto, e outra que já foi aqui abordada também de manhã, que tinha a ver com o Decreto-Lei 5005 e com a colocação de equipamentos ao serviço. Entrando na primeira parte, que é a parte do design e da parte do projeto, efetivamente a questão da produção de equipamentos de elevação, que, como eu referi há pouco, são equipamentos que nós tanto podemos produzir em Portugal e que são comercializados na China, como são equipamentos que podem ser produzidos na China e eventualmente comercializados em Portugal, faz com que temos aqui, efetivamente, uma quantidade de normas e diretivas a respeitar, que podemos ter quase meia empresa só a trabalhar neste capítulo, porque, efetivamente, e repito aquilo que disse há pouco, não é fácil trabalhar e respeitar estas normas todas. A parte das normas e diretivas começa desde logo na parte do marketing, ou seja, isto no ciclo do produto, nós temos uma parte, o ciclo inicial, que é a parte do marketing, a parte da engenharia, a parte da produção, a parte comercial e a parte de serviço após venda. E aqui há normas que são aplicadas nos mais diversos pontos, nas mais diversas etapas deste ciclo, mas se todas elas forem acauteladas na fase inicial, que é na fase do marketing, que é na fase da prospecção do mercado, que é na fase onde nós verificamos o que é que o mercado tem, o que é que o mercado pede, podemos desde logo responder a 80% das solicitações que nos vão ser solicitadas ao longo de todo o percurso. Eu não vou, obviamente, falar de todos os produtos da nossa empresa, até porque eu acho que o objetivo aqui é depois falarmos das questões de segurança e da normalização dos equipamentos. Eu vou focar a apresentação apenas num dos nossos produtos, que é eventualmente aquele que é o mais popular, pelo menos é aquele que se vê facilmente em qualquer área, que são as gruas de torre de construção Potain, e que facilmente são verificáveis na rua, no meio das cidades, e por isso vou centrar aqui a minha apresentação, e por isso vou pôr de parte todos os outros produtos que nós fabricamos. Relativamente a estes dois produtos, muito rapidamente, há dois tipos de conceitos. Há aquilo que nós chamamos tipicamente as GMEs e as GMAs. As GMEs são as gruas de montagens por elementos, ou seja, são aquelas que tipicamente são, para ser colocadas em funcionamento, necessitam da utilização de meios de elevação auxiliares para poder montar esses equipamentos, ou seja, são máquinas que são montadas através da adição de quase máquinas, e por isso, quase máquinas, elas no final vão formar uma máquina, e temos as GMAs, que são as gruas de montagem automática, em que a montagem, ou seja, aquilo é um conjunto só, é uma peça só, e cuja montagem se faz através dos próprios meios.
Em termos de normas e diretivas, como eu disse há pouco, nós temos fábricas, essencialmente aqui na Europa, mas também temos fábricas na China, temos fábricas nos Estados Unidos, temos fábricas na Índia, e durante muitos anos aquilo que nós assistimos foi para se conseguirmos produzir uma grua, tínhamos que respeitar uma panóplia de normas e diretivas extensíssima. Eu vou regressar a este slide numa fase mais posterior da minha apresentação e vou tentar respeitar desde já os minutos que me foram confiados, mas isto, e verificarão este slide mais à frente, é o objetivo de normalização. Foi aqui que nós, enquanto empresa, quisemos trabalhar exatamente para podermos trabalhar numa norma só. Ou seja, até 2010 havia uma quantidade de normas e diretivas que se impunham uns países e não noutros, que se impunham na União Europeia e eventualmente não fora da União Europeia, o que fazia que nós, do ponto de vista fabril e do ponto de vista de produção, era processos altamente complexos, porque nós não podemos a todo momento e a toda a hora introduzir numa linha de produção alterações constantes dependendo da localização onde esse produto vai chegar. Até porque, como podem imaginar, quando estamos num sistema operativo e num processo fabril, não podemos antecipadamente, muitas das vezes, saber se este produto no final vai ser vendido em França, vai ser vendido na China ou vai ser vendido nos Estados Unidos. Ou seja, temos que garantir que o produto seja o mais harmonizado possível, de forma que possa permitir exatamente esta comercialização em qualquer ponto do mundo. Mas eu regressarei a este slide mais à frente. Isto é o extrato puro e direto daquilo que é uma declaração CE, uma declaração de conformidade de uma das nossas gruas. Isto acompanha o catálogo da máquina e, desde logo, respeita a diretiva máquinas. Trata-se de um produto que é produzido aqui na Europa e, supostamente, para ser vendido aqui na Europa. E trata-se, eu obviamente que não vou aqui especificar aqui em que é que consiste cada uma das normas, só vou alertar para dois pontos. Desde logo, o primeiro que é esta normativa que é 14.439, já vou especificar mais à frente aquilo que se trata, e falou-se também de manhã em segurança de equipamentos elétricos, em compatibilidade eletromagnética, ou seja, como podem verificar, isto são dois elementos que estão desde logo inscritos no certificado do certificado CE do nosso equipamento, ou seja, isto é a cópia de uma certificação, de uma declaração CE, e a compatibilidade eletromagnética, que foi muito falada aqui hoje de manhã, faz parte de uma das normas que está inscrita no nosso certificado CE. O que é isto da normativa 14.439? Basicamente, a normativa 14.439 é uma interpretação daquilo que é a diretiva máquinas, é uma interpretação daquilo que foram as mais diversas normativas criadas ao longo dos anos para a construção de equipamentos de elevação, todas elas consolidadas e todas elas fundidas, criando uma norma apenas. Tem, no entanto, e não vou, obviamente, alongar-me naquilo que é a diretiva e em que é que ela se baseia, vou apenas alertar para um dos elementos novos que foi introduzido nesta nova norma, na 14.439, visto que introduz um elemento novo a partir de 2010, que é um dos pontos, que é a FEM 1005. As normas anteriores baseavam-se na FEM 1001. A FEM é a Federação Europeia de Manutenção, ou seja, é um organismo que tem como dá algum apoio ou dá muito apoio, inclusive ao nível da Comissão Europeia, para a criação de regras da forma como se projeta um equipamento de elevação. Todas essas regras eram fundamentadas num dos procedimentos que era a FEM 1001, e com a nova norma, que é a EN 14.439, introduz aqui um elemento novo que é a FEM 1005. Basicamente, e eu vou tentar ser bastante sucinto, aquilo que a FEM 1005 introduz relativamente aos equipamentos que eram produzidos antes de 2010, e por isso que temos aqui desde já, em termos de equipamentos de elevação e naquilo que é as ruas torre, temos duas realidades diferentes, são equipamentos que eram produzidos antes de 2010 e equipamentos que são produzidos após 2010, que é esta FEM 1005. O que é que se trata a FEM 1005? A FEM 1005 vai apenas calcular, ou seja, vai aumentar o coeficiente de segurança para equipamentos fora de serviço. O que é que isto quer dizer? Isto basicamente quer dizer que foram determinadas, na anterior FEM 1001, impunha-se que uma grua, ou seja, o cálculo de estabilidade de uma grua a grua tinha que ser sujeita e aguentar a ventos de aproximadamente 150 km por hora, tivesse a grua numa altura entre os 20 e os 100 metros de altura. Isto faz, obviamente, isto é um cálculo um pouco grosseiro, dizer que uma grua tem que aguentar 150 km por hora, até porque, como nós temos vindo a verificar, este tipo de condições climatéricas são eventualmente, se calhar até aceitáveis para Portugal, se calhar não são tão aceitáveis para o Norte da Europa. Por isso, desde logo, aquilo que a FEM 1005 fez foi criar zonas de vento diferentes em toda a Europa.
e por isso basicamente nós temos três categorias de zonas de vento na Europa, que é C, D e F. E estas zonas de vento, aquilo que foram classificadas como, e a diferença entre C25 e A25, e podem ver C25 e C50, aquilo que podem ver, a única diferença é que eles, quando a C25 foi criada, é com o registro de ventos existentes nos últimos 25 anos, e a C50 é o registro de ventos registrado nos últimos 50 anos. E basicamente aquilo que foi feito a cada um, para toda a Europa, foi classificada qual era a zona de ventos de cada um dos países, e em função disso o cálculo de estabilidade hoje do equipamento é calculado não mais em função de ventos constantes de 150 km por hora, mas aquilo que temos é que o cálculo de estabilidade de uma grua é calculado em função do vento específico daquela zona e da altura específica. Temos aqui um exemplo, aqui, se o rato me permitir aqui mostrar, se verificarem aqui para uma altura de 60 metros, uma grua com aproximadamente 60 metros de altura, fazia com que, isto admitindo que isto aqui é FEM 1001, fazia que na antiga FEM 1001 a grua estava calculada para aguentar os tais 150 km por hora. Hoje em dia, e admitindo nós que estamos em Portugal numa zona C25, ou seja, uma zona de ventos calculada nos últimos 25 anos, faz com que esta mesma grua, aos mesmos 60 metros de altura, já não tem que suportar os 150 km por hora de vento, mas tem que suportar cerca de 160 km por hora de vento. Isto vai aumentando, estando nós em Portugal numa das zonas mais favoráveis de vento. Se nós virmos e formos para uma zona E50, vemos que a mesma grua tem que aguentar ventos de cerca de 220 km por hora. Isto introduz desde logo, efetivamente, um coeficiente de segurança enorme nos equipamentos. Mas, como foi dito há pouco, as normas não são de cariz obrigatório. Ou seja, as normas aplicam-as quem as quer aplicar. O que é que isto fez? Isto fez com que o mesmo equipamento, e para quem está aqui na área da inspeção, podem encontrar o mesmo equipamento, do mesmo fabricante, o mesmo modelo, e podem encontrar um equipamento de 2009 que está sujeito em Portugal a trabalhar numa configuração a uma determinada altura, e esse mesmo equipamento, porque é de janeiro de 2010, já não lhe é permitido chegar a essa mesma altura. E trata-se do mesmo equipamento, vendido pelo mesmo fornecedor, feito na mesma fábrica e eventualmente com um mês de diferença. Isto porquê? Porque a norma foi introduzida a janeiro de 2010, e por uma questão de expectativa, não nos é possível, esta nova norma não é de cariz retroativo, ou seja, nós não podemos ir ver um cliente que comprou uma grua em dezembro de 2009 e dizer que as características cujas nós lhe vendemos a grua já não são aplicáveis em dezembro de 2010. E por isso, isto pode acontecer em que, efetivamente, o mesmo equipamento, de acordo com a FEM 1001, quando passa por uma zona C25, teve que baixar a altura, mantendo o mesmo lastro. Se passar para uma zona D25, além de reduzir ainda mais a altura, será aumentado o lastro da base. Ou seja, isto do ponto de vista comercial, obviamente que não é, e regressando há pouco à questão de termos que manter as empresas a funcionar, não é obviamente a mensagem mais simpática de se passar aos nossos clientes, até porque, e volto a repetir, isto trata-se de normas, só segue as normas quem entende que deve seguir, e existem atualmente cerca de 20 fabricantes de equipamentos de elevação gruas de torre para o caso na Europa, e se verificarem, apenas 6 desses 20 fabricantes estão a seguir esta indicação da nova normativa EN 14.439. Por isso, apenas aqui uma referência daquilo que são as normas e da forma como nós as integramos e da forma que também tentamos manter-nos no topo daquilo que são as prescrições de segurança. E a passar para a segunda fase, até para não correr o risco de não alongar muito no tempo, que tem a ver com a segunda fase da apresentação, tem a ver com o Decreto-Lei 5005. Aquilo que nós vimos até agora é a nossa empresa e a Manitowoc do ponto de vista do fabricante, e agora é do ponto de vista do comercializante da empresa de serviços que opera em Portugal. Obviamente, quando estamos como fabricante, temos que ter uma perspectiva global, temos que nos enquadrar neste objetivo global de poder comercializar para todos os países. Quando estamos a falar de uma empresa de serviços, e no caso específico de Portugal, temos que cumprir com as normas portuguesas. De acordo ao Decreto-Lei 50 de 2005... Só para ter uma ideia para a segunda parte, eu não sei a velocidade do vento aqui na mesa, mas 5 minutos de telemóvel já passaram. Quer dizer que vamos ter que aumentar a velocidade do vento agora para a segunda parte. Vamos ter que baixar aqui os níveis de segurança, então. E, efetivamente, então, muito rapidamente, nós, do ponto de vista de empresa fabricante e também uma empresa de prestação de serviços, o 50 de 2005, já com
já com uma diretiva que havia anterior, foi efetivamente um passo, eu diria, arriscava dizer, um passo gigante na colocação de equipamentos ao serviço. Efetivamente, fez-se lei daquilo que são as condições e como deve ser colocado um equipamento ao serviço. As gruas torre encaixam na perfeição no 50/2005 porque, efetivamente, a segurança do equipamento muito depende das condições de montagem. E é daí que nós encaramos efetivamente o 50/2005 quase como a tábua rasa para o nosso procedimento de trabalho enquanto empresa de serviços. Eu só vou dar alguns exemplos muito rápidos daquilo que é o 50/2005 visto do ponto de vista do fabricante. E efetivamente o 50/2005 tem uma quantidade infinita de vantagens, mas há efetivamente do ponto de vista do fabricante de gruas torre alguns pontos que devem ser acautelados e devem ser verificados através da leitura do 50/2005. Desde logo, porque efetivamente o 50/2005, as gruas torre, como eu disse, é um equipamento que depende da sua segurança, depende em grande maioria das condições de instalação. Ponto número 1, preparação do estaleiro e pré-resistência dos solos. Isto deve ser quase, aliás, é um dos elementos que está descrito no 50/05, que tem a ver efetivamente com a resistência dos solos. E isto é efetivamente um dos elementos essenciais e cruciais para a segurança de uma grua. Como podem imaginar, é um equipamento que pode montar até 40, 50, 60, 70, 80, 200 metros de altura, mas que continua a estar assente no solo numa base o mais reduzida possível. O que faz com que devia ser, eu diria, quase obrigatório, para não dizer obrigatório, fazer um teste de resistência aos solos, tal como existe, por exemplo, em Espanha. Em Espanha não é possível montar uma grua torre numa obra sem haver uma preparação de estaleiro. Essa preparação de estaleiro, uma das obrigações que impõe, é haver um estudo de preparação dos solos. Eu sei que queria correr o risco de ser demasiado arrogante. Eu diria que 90% das gruas que são montadas em Portugal, em nenhuma delas é feito um pré-estudo aos solos se ela aguenta as cargas ou não. E eu digo isto e sinto-me à vontade de dizer isto pela simples razão de que nós, enquanto fabricante, sabemos, ou somos obrigados a calcular, qual é as reações que uma grua induz no solo. E partindo do princípio que muitos poucos clientes nos perguntam quais são essas reações, eu parto do princípio que ninguém precisa delas para saber se o solo aguentava ou não. Segunda questão, tem a ver com a conformidade do manual do fabricante. É um elemento essencial, efetivamente, porque nós temos, por vezes, verificamos que os equipamentos nem sempre estão montados, e não falo só na qualidade de Manitoba, falo na qualidade dos outros fabricantes também. Nem sempre os equipamentos são montados de acordo com as características, ou porque o cliente não lhe convém, porque não lhe interessa, ou até muitas vezes pelo próprio desconhecimento. Uma que é quase sempre continua a ser um problema de interpretação do 50/2005, que tem a ver com a definição de pessoa competente, ou seja, quem é a pessoa competente e quem é aquele que é capaz e pode fazer uma montagem deste tipo de equipamentos. Eu diria desde logo os fabricantes, porque são fabricantes, entendem-se como pessoas competentes e admito que o seja. Mas refiro sobre a definição de pessoa competente aquilo que referi da questão dos solos, ou seja, admitindo que temos muito poucas, para não dizer quase nulas, solicitações de formação nos equipamentos. Nós, obviamente, damos formação ao cliente quando vendemos pela primeira vez, mas falava-se há pouco na mesa, relativamente às gruas, existe uma quantidade enorme de equipamentos que vieram do estrangeiro e como nós não temos solicitações de formação de pessoas competentes, entendemos que as pessoas estão a intitular competentes com base na experiência, mas acho que o decreto-lei, e eu sei que já existe atualmente uma recomendação da ACT sobre a questão de definição de pessoa competente, e é com bastante satisfação que nós verificamos isso, porque no final nós não temos o objetivo de aumentar a quantidade do nosso trabalho, aquilo que nós pretendemos é que efetivamente os equipamentos sejam o mais seguros possível. Rapidamente, limitação de sobrevoo. Hoje em dia continuam a haver as gruas, quem anda por aí continua a ver que elas sobrevoam escolas, zonas públicas e interceptam umas com as outras. Existem no mercado há cerca de 20 anos sistemas que estão previstos para limitar as zonas de sobrevoo e as zonas de interferência. E refiro novamente àquilo que disse à resistência aos solos. Como nós não nos vendemos e não está aqui na questão ou seja, não estamos aqui a procurar benefício comercial, porque nós, enquanto fabricantes, comercializamos, mas existem 50 empresas no mercado que são capazes de fornecer esse tipo de sistemas. Eles continuam a não ser vendidos e, aliás, não estão instalados. Alerto novamente que isto é um dos elementos essenciais. Eu recordo apenas, que só uma passagem muito rápida, que estes sistemas foram impostos como obrigatoriedade em França, quando há cerca de 15 anos houve uma grua que caiu, que estava a operar numa área vizinha de uma escola e matou 12 crianças. E foi aí que passou a ser obrigatório.
A limitação da idade dos equipamentos para a sua manutenção em serviço. Há, efetivamente, deparamos muitas vezes com equipamentos destes, alguns deles, e isto é um dado relativamente recente, mas que entendemos nós que tem vindo a aumentar, que alguns deles encontram-se inclusive abandonados, ou seja, empresas de construção que tinham este tipo de equipamentos, e alugadores, e que tinham este tipo de equipamentos, e por razões várias deixaram a atividade, e estes equipamentos estão montados em obra, sem nenhum tipo de manutenção, sem nenhum tipo de verificação. Isto é uma questão quase de segurança pública. Muitos destes equipamentos são equipamentos já com idades bastante avançadas, e falou-se de manhã sobre a questão da manutenção. Eu já vou. A formação específica dos operadores, eu sei que também se está a trabalhar nesse sentido, mas efetivamente eu acho que as gruas fazem parte juntamente com os equipamentos críticos e cuja formação não deve ser formação tipo ad hoc, mas deve haver formação específica para este tipo de equipamentos. Por isso, da minha parte, dou por terminado.